no século XIX, Stephen George, diz ele que nenhum ser é possível onde a palavra falha. E, de facto, quando nos cortarem a palavra, deixamos de ser possíveis enquanto pessoas. Ora bem, isto está a correr muito bem, ao que é contrário a Cristina Póvoa. Começámos às 9h10, passaram 35 minutos. Eu devo ter tudo como moderadora. Agora, quem vai verdadeiramente pôr à prova estes meus dotes é o nosso conhecido Miguel Real, que normalmente tem que ser chamado à atenção nestas coisas, mas eu acho que hoje ninguém vai chatear, temos tempo e vamos ouvi-lo. Todos o conhecem, o Miguel Real, também conhecido por Luís Martins, nasceu em 53, em Lisboa. É um reconhecido autor de ficção, para além de professor, ensaísta, crítico, um sem número de atividades, um homem com uma invejável capacidade de trabalho, com uma invejável humildade, sobretudo, e cuja qualidade de resto, a sua obra, já por várias vezes foi reconhecida. Miguel, a palavra. Muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais, as palavras gentis do nosso moderador, um grande companheiro, um grande amigo. Queria também agradecer à Manuela Ribeiro o convite para o conto, para o livro e para estar aqui presente hoje de manhã. Eu vinha falar de 4 grandes perdedores da literatura portuguesa, que em vida morreram considerando-se perdedores e após e na morte foram depois, pelos vindouros, recuperados e tornaram-se os grandes vencedores. Isto para utilizar esta terminologia não é muito correta, mas estou a usar a terminologia do perder e do ganhar. É o Luís de Camões, o Padre António Vieira, o Eça de Queiroz e o Fernando Pessoa. Morreram frustrados, os 4. Desculpem, morreram profundamente frustrados. Independentemente da ordem, o Eça de Queiroz não publicou um romance após os Maias, que saiu em 2 volumes em 1888. E ele morreu em 1900, 12 anos depois. Ele escreveu, soubemos, que ele escreveu A Cidade e as Serras, em Luz Casa de Ramias, o resto da correspondência de Fradique que tinha saído um pedaço só na Revista de Portugal. E estes romances todos são póstumos, não é? Foram começados a ser publicados a partir de 1913 e até bastante mutilados. Então, porquê que ele, estando a viver em Paris e vindo a partir de 1960, em todos os anos a Portugal, porquê que não publica um romance? Porque Os Maias foi um absoluto fracasso. Do ponto de vista financeiro para o editor, não teve segunda edição. A segunda edição é de 1906, portanto cá estava o Eça de Queiroz, já tinha falecido. Os amigos não gostaram, Teófilo Braga, o Ramalho Ortigão. O Eça de Queiroz escreve e diz: pus tudo o que tinha no saco. Pus tudo o que tinha no saco. Não sabia mais, não podia escrever melhor, mas foi tudo que lá pôs. Os constitucionalistas, portanto, estava num regime rotativista entre o Partido Regionador e o Partido Progressista, agora não interessa, não gostaram. Nessa altura não gostaram pelas críticas fortíssimas aos ministros, críticas fortíssimas aos banqueiros, críticas fortíssimas às senhoras do regime de então. Não agradou a ninguém, nem aos críticos. Não havia críticos propriamente, eram jornalistas que faziam às vezes de críticos. E o Eça de Queiroz ressentiu-se muito fortemente, ele já se tinha ressentido das críticas feitas pelo Machado de Assis e outros. Sabia que o Fialho de Almeida ia escrever uma crítica ferocíssima contra ele, se sabia a partir de 1897, 98, e essa crítica, imaginem, acabou por ser publicada, uma das mais ferozes críticas, também mais mesquinhas, mais tudo aquilo que a crítica não deve ser, no dia em que a urna do Eça de Queiroz
chegou à Praça do Comércio. Portanto, o Wesley Queiroz morreu como um autêntico frustrado, literariamente frustrado. Ele tinha um bom casamento, tinha um bom cargo, tinha algum dinheiro, mas ele abusava do dinheiro e estava sempre a dever dinheiro a toda a gente, mas isso é outra história. Portanto, do ponto de vista da escrita, ele morre pensando que é, por exemplo, imaginem vocês, imaginem e que não fiquem a tremer com isso, ele morre imaginando que é inferior ao Pinheiro de Chagas. Os grandes sucessos da década de 70, década de 80, do século XIX, são do Pinheiro de Chagas, são do Teixeira de Vasconcelos. Ainda hoje, nomes de romances deles, como A Mantilha de Beatriz, Um Prato de Arroz Doce, do Teixeira de Vasconcelos, são nomes, são títulos que entram sugestivamente, ficaram dentro da nossa memória, tal o sucesso que tiveram quando lançaram. O grande sucesso da década de 90, o grande, quer dizer, quando se diz grande é mesmo grande, atingiu possivelmente mais de uma centena de milhares de exemplares, é O Barão de Lavros, da Bel Couteiro, que, curiosamente, hoje, Teixeira de Vasconcelos, Teixeira de Queiroz, que não pertencia à família do Wesley de Queiroz, Abel Couteiro e Pinheiro Chagas estão praticamente esquecidos na literatura portuguesa e não são dados no secundário, acho que muito bem, e só ao nível de grande especialização é que se estuda este. Camões morreu também frustradíssimo. Esse não só por uma questão financeira tão bem como se sabe. O Camões era um escudeiro de pequena estirpe, agregado a uma casa real, e a sua vida foi sempre dobrada entre amores frustrados e ambição social frustrada. Nunca Camões conseguiu uma realização que lhe pudesse satisfazer de um ponto de vista, seja económico ou financeiro, como nós dizemos hoje, ter algum dinheiro, não é? Como também do ponto de vista literário. A vida dele vai daqui para ali, por acaso. Portanto, nem hoje sabe ainda porque é que ele foi para Ceuta. Sabe-se que foi para a Índia porque tinha batido num oficial da corte, do Gonçalo Borges, que era daqueles oficiais que faziam uma espécie de barragem às senhoras da corte de Dom João III. Portanto, o Camões, que era bonito, antes de acontecer aquilo hoje, era preferido por algumas delas, tinha uma poesia lindíssima, as glosas, os motes que ele fazia eram maravilhosos e, portanto, atraía as meninas. Fala-se sem provas ainda hoje, mas com alguma evidência, de uma grande paixão dele pela infanta Dona Maria, que era nem mais nem menos que a irmã do Dom João III, que por acaso vai morrer solteiro. Quem era o grande poeta que todos queriam na corte e que o Camões invejava de subida maneira? O Pedro António de Caminho, o Pedro Freire. Pedro de Andrade, agora fica o Pedro, é por causa do Pedro Vaz de Caminha, o Pedro de Andrade Caminho é o grande poeta da corte de Dom João III, ocupa todos os cargos que vocês podem imaginar, é o Júlio Dantas do século XVI, o Júlio Dantas também ocupou todos os cargos, era presidente de tudo o que era possível. A grande revolta do Almada não tem a ver com a poesia de teatro do Júlio Dantas, mas com a ocupação de cargos. Fosse para onde fosse um jovem, que era o caso do Almada Negreiro, encontrava um obstáculo chamado um homem, Júlio Dantas, que era secretário da Academia, era presidente disto, era presidente de tudo, quer dizer, nem sei, mas pode-se ver isso, é uma lista de cargos. O Pedro Freire de Caminha é exatamente a mesma coisa. E continuou tão sabujo dos Filipes, que aceitou ser provedor da misericórdia de Vila Viçosa, uma coisa muito importante, claro, que viu ao passo total. Depois dos Filipes mandaram-no para Vila Viçosa. Bem, ele foi escolhido
o grande poeta da corte escolhido por Dom Sebastião para o acompanhar na Batalha de Alcácer de Quibir, a incursão marroquina. E o Camões, como sabem, portanto, os Amores Frustrados geraram uma poesia lírica, maximamente lírica, como ainda não houve hoje, até hoje em Portugal. E, de certo modo, geraram também uma vingança cantando, ou contando e cantando, os grandes heróis que já não existiam na corte. Tudo aquilo que Camões canta, como sabem, não existia no tempo dele, não é? O Gama, as viagens à Índia, a glória das viagens à Índia, agora as viagens à Índia, e a Índia era tomada por pessoas que o Diogo Couto conta, um soldado prático, era uma corrupção danada, e mercadores isolados, sem o apoio do Estado, fazer pela vida, que é o caso do Fernão Mendes Pinto e outros. O outro é o Padre António Vieira. O Padre António Vieira perdeu tudo em vida. Tudo. Quer dizer, mas absolutamente. Ele não tinha nada, nunca teve nada, mas perdeu do ponto de vista do prestígio, dos cargos que ambicionou, da revolução mental que ambicionou. Ele teve uma síntese muito sintética, digamos assim, teve 3 grandes lutas, não é? Que é o reconhecimento dos judeus em Lisboa, o reconhecimento que os índios eram homens na Amazónia e a humanização dos escravos, que eram negros, eram todos pretos, escravos, não havia escravos brancos no Brasil, nem mouros, portanto. Estas 3 lutas, ele que até 1559 as defendeu de uma maneira acérrima contra tudo e contra todos, até contra o rei Dom João IV, que era imenso e muito amigo, e depois vai ser preso pela Inquisição de Coimbra, vai estar 5 anos preso, vai ter uma tuberculose óssea, vai, como ele diz, e é verdade, se encontra hoje ainda nos manuscritos, resquícios biológicos disso, ou escarrar sangue, e passa a vida preso a escarrar sangue, não sabe como salvou-se. Quando saiu da Inquisição, abjurou, coisa que raramente os manuais dizem, que querem sempre fazer dos nossos escritores uns heróis, mas ele abjurou, quando veio, portanto, perante o Alexandre Reis, que era o inquisidor, quando veio nota de Roma a dizer não, o Quinto Império não faz parte da doutrina, e, portanto, o Bandarra não é profeta e Dom João IV não o suscitará. 3 teses que ele defendia contra a Inquisição. Ele vai para Roma, pede para ir para Roma, ele que é um lutador, vai entrar num ambiente de pressão, torna-se o pregador da Rainha Cristina da Suécia, que era católica e estava exilada em Roma. É uma espécie de jogos rurais, são 7 anos que ele não faz nada, a não ser 3 ou 4 sermão que eram maravilhosos, não é? E que continuam a ser, um dos quais são as lágrimas de Heraclito. Quer dizer, mesmo na modo baixo, a sua capacidade de escrita é absolutamente soberba. Volta para Portugal, tem Dom Afonso VI, que é um mentecato, o rei mais mentecato que houve em Portugal, com que ele não se entendeu, esperou pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II prendeu o Dom Afonso VI do Palácio de Sintra, como sabem, casou com a mulher dele, que a Luísa de Saboia, e ele não aceitou e entregou, desculpem dizer assim de uma maneira muito Pedro Passos Coelho, mas entregou o poder à Troika, ou seja, a Troika naquela altura era o inglês, o Tratado de Medina, etc. Então, o Padre António Vieira pede para ir novamente para a terra dele, Bahia, pensando que ele tinha 60 e tantos anos, 60 bastante avançados, e pensando que morreria com alguma rapidez, tanto no século XVII, mas só morreu aos 89, teve 20 anos na Bahia, sem aquela luta que ele tinha dado contra os colonos reinóis que queriam escravizar os índios, contra os senhores do engenho que escravizavam de maneira terrível o negro, não o deixavam sequer ao domingo ir à missa, nem tinham direito a ir à missa, ele obrigou, mandou fazer
aniversário dos pretos, que eram feitas ao domingo, onde eles viviam ao domingo. E ainda bem que isto aconteceu, porque ele teve a oportunidade, pela primeira vez, de como estava sem nada que fazer, digamos assim, ele era geral para a América, para o Brasil só, e, portanto, compôs, os 11 volumes dos seus sermões. Os 11 volumes são compostos, com 100 volumes, 2 em 2 anos, não há 20 anos para fazer isso. E se isso não tivesse acontecido, não teríamos hoje o sermão de quase todos dele, porque ele improvisava a partir de uma estrutura, que era a estrutura que todos os jesuítas tinham para falar, e improvisava, e depois, no final, ou antes, escrevia frase solta e frase solta. Foi nesses 20 anos que ele pôde, finalmente, escrever os seus sermões. E, portanto, morreu com 89 anos, triste, absolutamente desconsolado, houve problemas familiares, perseguido pela justiça por causa do irmão, mas isso agravou bastante a tristeza, e ainda teve a oportunidade de saber que a cidade do México, a Universidade Espanhola, portanto, da cidade do México, tinha elogiado, não só elogiado os seus sermões, como inclusivamente tinha constituído os sermões como matéria obrigatória para todos os pregadores, que eram os beneditinos, os jesuítas, etc. Foi, digamos assim, uma compensação. A pessoa é uma tristeza em vida, não é? Ele, até 1915, vive para lutar, até Orfeu, 1915 é Orfeu, vive com um conjunto de sonhos que nós podemos ler a obra dele, a obra, o espólio íntimo, digamos assim, está quase todo publicado. Portanto, podemos já saber que ele era um jovem com uma garra terrível e com um conjunto de ideias absolutamente novas, que ia buscar sobretudo a Inglaterra, mas também à França e à Itália também, com o Marinetti, menos, mas também um pouco, e queria revolucionar a literatura em Portugal, queria revolucionar a filosofia em Portugal. Ora, em 1915 deu-se o Orfeu, o escândalo de Orfeu. Ele retraiu-se a partir de então, ficou contente, as cartas dele para todos, inclusive para o Unamuno, para o Teixeira de Pascoais, para o Sampaio Bruno, dizem que foi um sucesso, somos falados na primeira página da Capital, a Capital era o grande jornal da tarde, o Mundo era o grande jornal do público, de então, o Mundo cita-nos também, não era na primeira página, mas quase. Ele está muito contente e depois, a seguir, Mário de Sá Carneiro suicida-se, em Paris, como sabem, e o grupo de Orfeu, aquele grupo que incluía pessoas da Galiza, do Brasil, separam-se, vão separando, porque a vida foi separando, e ele entra não entra em depressão, numa lucidez enorme, entra num retraimento social. Ele foge de todos os acontecimentos sociais, foge de poesia escandalosa, ainda participa, como sabem, na contemporânea e no Portugal futurista, portanto, é uma pequena fase de passagem. Quando chega em 1920 e pouco, 25, com a Atena, já é o Ricardo Reis, digamos assim, um clássico, é o clássico, uma mentalidade clássica que domina, uma mentalidade pragmática inglesa que domina, e ele vai andando de quarto em quarto. É uma coisa espantosa, mas entre 1915 e 1935, a pessoa viveu em 15 quartos alugados, sendo que um deles, onde teve mais tempo, nos últimos anos, era um quarto com a entrada independente, sem portanto, da Rua Coelho da Rocha, onde vivia a irmã. Todos eles, quando morreram, poderiam dizer justamente o verso do Pessoa e o Bocage e outro, Dom Francisco Manuel de Melo, o dia em que nasci, morra e pereça. Portanto, foram absolutos perdedores. E quem é que estava a ganhar, para utilizar as expressões
as lojas da Baixa de Lisboa fecharam. É espantoso, não é? Um republicano. Estava-se numa época extremamente confusa, a República estava totalmente em decadência, totalmente mesmo, era saltos na rua, os armazéns, fome, nenhuma ordem das Forças Armadas, cada comandante achava-se candidato a Presidente da República, a GNR funcionava por si, a polícia não saía das esquadras, a polícia cívica, como então se chamava, não saía das esquadras, e o Primeiro-Ministro até tinha sido assassinado, o António André, há um romance bom sobre isso, não lembro do romance, apesar de não se lembra não. Veio depois a Noite Infame de Margarida Paula, exatamente. Um grande romance, tem outro também sobre a morte do rei do Carmo, mas este é um romance que conta muito bem, é um romance que eu conheço melhor, conta a decadência da República. Bem, o Guerra Junqueiro teve o seu funeral, o Presidente da República, teve o Primeiro-Ministro, teve o Conselho de Ministros, o feriado nacional, atravessou, foi para o Panteão, como sabem, ainda lá está, atravessou Lisboa, de luto trajado, digamos assim, e o Fernando Pessoa, coitado, morreu. Ali, foram lá, segundo o professor Zé Blanco, o Dr. Zé Blanco, foram 27 pessoas, a maior parte eram os antigos companheiros de Orfeu, a família fez metade destes 27, os outros foi o Gaspar Simões, que nós estamos sempre a bater, somos perfeitamente loucos. O José Régis não pôde ir, que estava em Porto Alegre. Bem, pronto, e foram aqueles que todos nós conhecemos. Ora, eu há pouco, há 3 ou 4 anos, fui a uma última sessão de homenagem a um poeta, que não vou dizer o nome. Fui falar do romance desse poeta também escrevia romance. E na sala estava o Presidente da República, estava o Primeiro-Ministro, estava o Presidente do Tribunal de Contas, estava o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, estavam muitos jurisdantes dos jornais, muitos lá. Eu tinha uma admiração terrível por esse Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro morreu e foi um ar que se lhe deu. Desculpem a expressão. Porque aquilo que é aproveitado para a história da literatura e, sobretudo, para os manuais, claro, que é aquilo com que os antigos transmitem às novas gerações, os que perdem os que ganham, os símbolos, são os poemas de os símbolos que é o toque-toque, o rock que vai não sei aonde, é a moleirinha, que não é exatamente aquela poesia militante, empenhada, pela qual as pessoas foram ao seu enterro. Foi, pelo contrário, a poesia mais, eu não direi conservadora, mas mais lírica, profundamente lírica e popular. Lírica e popular, não tenho nada contra uma poesia popular e lírica. Mas lembrei-me do Guerra Junqueiro, que também morreu com as altas honras do Estado, e depois relembrei-me do Fernando Pessoa, ali até há bem pouco tempo que eu lá no cemitério dos Prazeres, até passar para... Relembrei-me do Camões, nem os ossos temos a certeza se são aqueles que estão no Jerónimos ou não, ele morreu, havia uma febre, foi aqui uma febre fortíssima, e foi atirado para a vala pública, também não tinha dinheiro para pagar. E por isso, para pagar os enterros, eram caros, como estes são caros. E o Essa de Queiroz, a morrer, dizem que em Paris também, dizem que se reconverteu no último momento, a mulher era católica, queria reconvertê-lo. Uns dizem que ele olhou para a cruz, outros dizem que ele olhou
melhor coisa do mundo, não é? Mas para os literatos, todos têm morrido encostados ao poder, nenhum tem sobrevivido. Praticamente o único foi o Júlio Diniz, morreu muito novo, como sabem, um grande apoiante do fontismo, de Fontes Pereira de Mel, da regeneração. Todos os seus romances estão empenhados nessa regeneração comercial, nesse desindustrial comercial da agricultura, a felicidade pela agricultura, não é dele, é todos, mas era nisso. Esse sim. De resto, todos os poetas têm morrido encostados ao poder, os poetas e os romancistas têm morrido encostados ao poder, digamos, não têm sobrevivido. Ganham em vida